Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reflexão. E na reflexão de hoje nós iremos falar sobre Salmo 51, verso 10. O texto diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi escreve esse salmo após ele vir daquela queda que ele teve com Batseba. Naquele momento ele teve pelo menos 3 pecados: o pecado da cobiça, o pecado do assassinato e o pecado do adultério. Então Davi, depois desse acontecimento, o profeta Natan veio a ele, chegou a ele também, falando sobre uma parábola e mostrando para ele que ele errou, que ele pecou. Então ele cai em si e ele se arrepende do seu pecado. E dentro desse arrependimento, ele escreve o Salmo de número 51. O texto diz: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas tenras misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente de minha iniquidade e limpa-me do meu pecado. E ele continua dizendo, falando para Deus, pedindo perdão pelos seus pecados. Então, até que ele chega no versículo 9 e 10, que diz: Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E o verso 10 é o que nós lemos: Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ou seja, Davi ele reconhece que o seu coração ficou impuro. Ou seja, o pecado faz o nosso coração se tornar impuro diante de Deus. Davi reconheceu que por causa do seu pecado, o seu coração se tornou impuro. O pecado, ele tem esse poder. O pecado tem o poder de produzir em nós a impureza do nosso coração. A palavra cria nos mostra que o velho coração estava poluído pelo pecado. Davi reconhece que o coração dele estava precisando ser limpo e só Jesus ou só Deus teria esse poder para limpar o seu coração. Ele reconhecia isso. Em um sentido espiritual, Davi precisava que Deus criasse nele um coração puro novamente. Ele precisava desse coração puro. Por isso ele escreve esse salmo se arrependendo dos seus pecados. É o que nós também precisamos fazer, porque todos os dias nós pecamos contra o Senhor. Mas nós não podemos permanecer no erro, nós não podemos permanecer no pecado. E o pecado causa em nós a impureza do nosso coração. O pecado causa em nós a impureza, e nós precisamos nos voltar a Deus para que Ele limpe o nosso coração. Nós precisamos nos voltar ao Senhor para que Ele nos limpe, para que Ele nos lave, nos dê um coração realmente, um coração limpo diante dEle. Eu tenho 3 perguntas também para incluir nessa reflexão, que é: o que é um coração puro? Então, o que é um coração puro? A resposta é simples: um coração voltado para Deus é um coração puro. Por mais que nós pecamos, por mais que estamos sujeitos a pecar, nossa natureza é pecaminosa, mas o que deixa o nosso coração limpo, o nosso coração puro diante de Deus, é a gente ter uma vida voltada para Ele. Quando a gente peca, o Espírito Santo nos convence que nós estamos ali no pecado, no erro, e a gente pede perdão e se arrepende do nosso pecado. Então Jesus nos limpa novamente. E a gente não convive no erro, não convive na falha, não convive no pecado, mas a gente se volta para Deus o tempo todo. Então, o que é ter um coração puro? É ter um coração voltado para Deus. O que torna o coração impuro, que eu acabei de dizer ali em cima, que é a segunda pergunta, que é o pecado escondido. O pecado escondido, ele tem o poder de tornar um coração impuro. Então, quando alguém está com um coração impuro, é porque ele está com o pecado escondido, porque aquele pecado que nós pedimos perdão a Deus, ele tem poder para nos perdoar e tornar o nosso coração puro novamente. E a terceira pergunta é: o que fazer para limpar esse coração impuro? O que fazer para limpá-lo? E a resposta é confessar o pecado e deixar. Nós precisamos confessar os nossos pecados e deixar este pecado de lado. Nós temos alguns textos também
em Mateus 25, ou Mateus capítulo 5, versículo 8, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. É o motivo para nós ficarmos limpos de coração, é ver o Senhor. Na verdade, só serão salvos aqueles que tiverem o coração limpo. Aquele que não estiver atolado no pecado, esse então receberá a salvação da parte de Deus. Salmo 34, 18 também, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de coração, de espírito. Então, o Senhor está perto daqueles que têm um coração quebrantado, que reconhece o seu pecado e se volta para ele o tempo todo, querendo que o seu coração fique limpo. Salmo 37, verso 4, que a sua felicidade esteja no Senhor, ele lhe dará o que o seu coração deseja, que a nossa felicidade esteja no Senhor. E quem tem o coração puro, eles têm a felicidade no Senhor também. Quero ler aqui outro texto também, que mostra para nós o teu coração puro. Jeremias capítulo 4, versículo 4, por exemplo. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, sejam fiéis à aliança que fizeram comigo, o Senhor, e se dediquem a mim de todo o coração, senão a minha ira queimará como fogo, e por causa das maldades que vocês têm feito, o meu furor será como fogo e ninguém poderá apagá-lo. Deus sempre se preocupou com o coração puro e o espírito reto. Ele sempre vai querer que o seu povo esteja vivendo para ele de todo o coração. Então essa é uma preocupação do Senhor também, que a gente se volte para ele e viva para ele com um coração limpo. Então nós precisamos, dentro dessa reflexão, precisamos, assim como Davi, reconhecer as nossas falhas, assim como Davi, reconhecer o nosso erro e voltar-se para Deus. Só assim nós vamos conseguir ter um coração puro. Só assim o Senhor nos limpará de toda imundície, de todo pecado. Nós precisamos ser sinceros diante de Deus, olhar para Ele como Davi olhou e dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Nós precisamos ter essa sinceridade. Quando Ele tem a sinceridade de dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das suas tenras misericórdias, apaga as minhas transgressões. Nós precisamos incluir isso nas nossas orações. Nós não podemos apenas pedir ao Senhor. Nós não podemos apenas querer obrigar a Deus. Nós não podemos de jeito algum querer obrigar a Deus a fazer aquilo que nós precisamos. Mas nós precisamos mais ainda reconhecer os nossos erros e colocar diante de Deus as nossas dificuldades. Assim o Senhor vai fazer como Ele fez com Davi. Ele limpou Davi de fato. Ele esteve com Davi e não deixou Davi perecer. Apesar das consequências que Davi teve pelos seus pecados, mas Deus não deixou de forma alguma Davi perecer por causa desse pecado. E nós precisamos confiar que Deus também tem bênçãos para a nossa vida e vai criar em nós um coração puro. Nós precisamos ter um coração puro diante de Deus. Meus irmãos, essa foi a reflexão, Salmo 51, 10. Meditem também na casa de vocês sobre essa oração de Davi, sobre o Salmo 51 inteiro, porque ele nos conflita, ele faz conflito dentro de nós, ele nos confronta e ele faz a gente buscar a Deus com sinceridade também. Que Jesus em Cristo vos abençoe.